em nome do Senhor Jesus. Ah, já tem uns comentários. Eu vou perguntar para ele, tá, irmã Sinésia? Eu não vou esquecer, não. Só vou fazer uma outra pergunta e já entro com a tua pergunta para ele já, em nome de Jesus, tá? Vai deixando as suas perguntas aí, nós já vou passar para eles, tá? Pedido de oração também, vi. A irmã Michele, que está pedindo oração pelo esposo Antônio Carlos Soares. Amém, irmã? Nós vamos estar orando no final da live. Eu vou estar dando oportunidade para o diácono Denis estar orando. Você já pega o seu copo com água, amém? Fala em copo com água, meu bem. Traz um copo d'água por Denis, por gentileza. Já pega seu copo com água, coloca aí no cantinho junto com você uma peça de roupa, uma foto, uma pessoa que precisa de uma bênção, de uma resposta, mas não vai poder estar nessa live porque está no serviço ou está em algum lugar que não vai poder estar. Coloca um copo com água, vamos ungir uma água, peça de roupa. Eu tenho certeza que Jesus vai ao encontro dessa pessoa, curando e libertando em o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão Denis, já sabemos que o senhor é casado, a irmã Fran está esperando o bebê, né? Não sabemos ainda o sexo do bebê, mas em nome de Jesus é um homem aí, em nome do Senhor. Amém. Já vai pro terceiro, né, irmão? Terceiro filho. Qual que é a sua experiência? Qual é a sua convivência familiar? Irmã, eu sempre digo, a minha convivência com a minha família, meus filhos e minha esposa, é uma convivência, assim, que hoje, Deus abençoe, que hoje é muito raro. A gente senta na mesa para fazer as refeições junto, a gente conversa, está tudo bem com todo mundo, a gente vê as dificuldades, a gente apresenta como realmente o mundo é, tanto o mundo dentro da igreja quanto o mundo fora. A gente apresenta para os nossos filhos as dificuldades, a gente apresenta as vitórias e as dificuldades também. Olha aí que lindo, irmãos. Aprendam. Até eu tô aprendendo hoje, você tá vendo? Chamar os filhos, explicar para os filhos. Porque muitas das vezes a gente só quer explicar para os filhos o que é a convivência cristã, né? Exatamente. E esse tem sido as nossas falhas. Por quê? Porque, na verdade, a gente não estamos criando filhos para viver só debaixo das nossas asas. Nós estamos criando filhos para o mundo, né? Tem gente que não gosta de usar esse ditado, mas eu falo que Deus emprestou para nós os filhos, e nós estamos gerando, nós estamos criando, nós estamos educando para ele ser alguém no futuro, mas que venha ser alguém de valor e que sabe dar prioridade, tanto nas coisas espirituais, mas também que sabe caminhar com discernimento nas coisas da matéria, né, irmão Denis? E é muito lindo isso. Irmão Denis, o que a família representa para o Senhor? Nossa, a família representa tudo. Um porto seguro, um porto de descanso, um auxílio, assim, na dificuldade, não só nas dificuldades, na alegria. Então, a família, para mim, é a minha base. Eu posso estar carregado lá fora, sim, com dificuldade, com turbulências do dia, mas quando eu chego em casa, eu descanso. Por quê? Eu chego em casa, já chego, minha esposa já preparou um tereré, vou perguntar como foi o dia dela, ela o meu, a gente vai perguntar como foi o dia dos nossos filhos, porque a gente, na labuta do dia a dia, não estamos todos juntos. Então, assim, a família para mim representa tudo, é o meu porto seguro. Porto seguro. Com certeza. Para você que está nessa live, eu te faço uma pergunta. Como tem sido a sua convivência familiar? Como tem sido com o seu esposo, com os seus filhos? Conversa aí com a gente. Responde aí para mim como que tem sido a sua convivência quando o esposo chega do trabalho, os filhos. Fala aí para nós. Exatamente, pode fazer, irmãos. Eu já vou passar a pergunta que a irmã Sinésia fez por irmão Denis. Já vou fazer já, tá, irmã Sinésia? E você que quer deixar uma perguntinha pro irmão Denis, nós vamos estar passando para ele. Irmão Denis, nasceu em berço cristão? Irmã, eu me considero que sim. Porque quando eu tinha 3 anos de idade, meu pai se converteu e estamos até hoje no mesmo propósito. Entendi. Então, me considero que sim. 3 anos de idade, não me recordo nada. Pequenininho, né? Muito pequeno. Muito pequeno. E nesse nascimento cristão que o senhor teve, fala para nós, como que foi a conversão real, o chamado para o ministério cristão que o senhor teve, que o senhor sentiu e falou, não, é isso que eu quero para minha vida? Bom, o chamado, eu sempre digo assim, que o chamado, o que me realmente tocou, é porque eu ouvia as pregações
Meu pai ouvindo as pregações, eu ouvia com ele e sentia vontade de pregar também. Sim. Eu sempre falei, eu quero ser um grande pregador. Olha. E sempre eu brinco assim, mas eu quero pregar para pouquinha gente, 5 milhões, tá tudo certo. Uma plateia de 5 mil, tá tudo certo, tá tudo entendeu? Okay. Então, assim, a gente vê o chamado, e eu vi o meu chamado aí. Porque, sabe, era aqueles arrepios, assim, do poder de Deus. Então, eu gosto bastante de cantar, mas pregar pra mim, a palavra-chave. Com certeza. Qual que é o teu dom que predomina mais dentro da tua casa, na sua vida espiritual? Conta pra nós aí, irmãos, interage com a gente nessa live. Irmão Denis, nessa conversão, nesse avivamento que o Senhor teve, conta pra nós, qual foi o primeiro dom que o Senhor, que, tipo assim, não, eu quero isso pra minha vida. O Senhor acabou de falar que é a palavra, mas foi o dom da palavra que primeiro Deus concedeu na tua vida? Foi, irmã, foi o dom da palavra. Porque nos momentos que eu estou estudando a Bíblia, eu abro a Bíblia ali e começo a analisar e vem palavras dos céus mesmo, Glória sabe assim, irmã? a Deus. Aí depois eu vou raciocinar sobre a palavra ali. Então, é umas palavras assim... Viva, né? Sabe Eficaz, assim? né? Não, e liberada do trono mesmo. Então... Irmãos, isso é raridade, porque hoje a gente vai ver mensagem muito copiada de internet, Justamente. né? Muito automático, porque as pessoas hoje, eles sobem em cima do púlpito mecanizado. E eu costumo dizer que quem não tem o Espírito Santo vivificado dentro dele, não adianta ministrar. Verdade. Porque eu falo que palavra, ela tem que ser direcionada para nossas vidas do céu. Com certeza. A palavra tem que ser viva e eficaz, porque quando a palavra ela é viva e eficaz, Diácono Denis, eu aprendi assim, que quando a palavra ela tem o Espírito Santo e ela é viva, dentro da casa do Senhor vai ter avivamento, vai ter cura, vai ter restauração, vai ter batismo com o Espírito Santo e vai ter milagres acontecendo para testemunho ser gerado. Justamente. Então, irmãos, que não seja mecanizado, mas que seja Jesus trabalhando na tua vida e o Espírito Santo falando através de você. Amém? Tem alguma pergunta? Amor, pra mim tá aparecendo aqui o pastor Edilson, que entrou. A irmã Andréia. Irmã Andréia Ravazini, lá de Juti. Seja bem-vinda, queridos. Já cultuamos juntos, participamos juntos. A irmã Maria, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vai interagindo aí, irmãos. Quem? Vanilda, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Você que... Isso, irmãos. Vocês que vão entrando, deixa a gente localizar da onde vocês estão vendo essa live, de qual cidade, entendeu? A irmã Maria Elaine, seja bem-vinda. Fala pra mim de onde vocês vai escrevendo aí, que automaticamente meu esposo vai ficar passando pra mim, eu vou estar direcionando a palavra pra vocês. Irmão Denis, em que momento da sua vida que o Senhor vivenciou o crescimento eficaz espiritual para a tua vida? Irmã, eu vivenciei o crescimento. Numa certa feita, eu estava orando de madrugada e sabe aquele momento que você não consegue palavras, você é só apenas choro mesmo? Sim. E eu ouvi alguém falar no meu ouvido. Falou no meu ouvido esquerdo. Não temas. Não temas. Porque eu tinha sentido uma presença diferente. Não, diferente. Uma presença assim que eu observei que era do inimigo. Sim. E essa presença tomou metade do meu corpo. Misericórdia. Eu estava ajoelhado nos pés da minha cama, orando. E veio uma outra presença do meu outro lado. Sim. E falou no meu ouvido, não temas, eu estou contigo. Olha. Falou por 3 vezes, não temas. Quando falou por 3 vezes, aquela presença negativa, eu vi que saiu. Só que eu senti que uma mãozona muito grande, eu estava ajoelhado, me pegou do chão. Olha, que glória. Me pegou do chão. E eu ali orando, mas observando isso. E aquela mão me pegou do chão e a gente se foi para cima. Que lindo, irmão Denis. A gente foi embora para cima. Então isso muito marcante. É muito marcante.
de todas as experiências que eu tenho, isso marca muito. Você sentir assim a presença de Deus que está ali com você, que não te deixa só, sabe? Então, isso marcou demais a minha vida. A pergunta da irmã Sinésia foi: qual foi sua maior experiência com Deus? Foi essa, então? Ou teve mais? Tem várias. Então conta para nós. Tem várias. Irmã, uma porque tem várias, das maiores experiências, e eu deitei para dormir, cheguei da igreja, e deitei, e Deus me deu uma visão que tinha um demônio morcego em cima da minha casa. Só que o demônio morcego, ele estava cuidando uma outra residência, que essa pessoa era participante de um terreiro. Então, e ali eu falando com Deus, Senhor, se esse demônio quer cuidar, era um demônio muito grande, morcego, quer cuidar da residência dessa pessoa, então que ele se assente na casa dela, porque na minha não, coloca os teus anjos. Sim. E vi que Deus ele acampou mesmo. Sim, e realmente ele já não estava mais ali. Nossa! Tá entendendo, irmã? Então, irmãos, você sabia que só quem vivencia essas experiências, quem ora muito, o senhor é muito de oração? Bastante. Irmãos, eu falo bem a verdade, só vai vivenciar o crescimento espiritual e ver algo extraordinário, tanto da matéria do Espírito Santo, quanto tanto assim de Jesus Cristo, quanto do inimigo, porque tem muita gente que faz pergunta para mim assim, Diácono Denis, relacionado muito, vocês falam sobre o diabo, mas eu nunca vi. Então, eu falo para essas pessoas, não queira nem ver. Não queira. Não queira nem ver. Mas quem é de oração, o diabo perturba. Sim, com certeza. Ele vem de várias formas. Só que eu falo que a pessoa que quer vivenciar uma experiência extraordinária é a oração, não é? Oração, com certeza. O segredo é a oração, irmãos. É a oração. A irmã Graziela tá falando aqui, a senhora pregou na Igreja Azul de Madeira, um culto à tarde. Irmã, eu não vou lembrar, mas seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Agora eu não vou lembrar. A irmã Fran entrou. Eu tava te esperando aqui, tá, mulher? Pra te ver. E você não vê, irmão Denis disse que você ficou fazendo, a jantinha. Irmão Vanderlei. Fizeram outra pergunta, irmão Denis. Qual o livramento que Deus te deu? Livramento? Irmã, livramento eu até tive por esses dias. Por esses dias. Mas, assim, no decorrer, eu tive 2 livramentos. Eu caí de cima da casa 2 vezes, né? Na primeira, eu quebrei meu pé. Aí, na segunda, graças a Deus, não me quebrei. Até que um pedaço do ternitão, ele entrou, assim, na minha barriga e veio me rasgando, né? Então, o livramento a gente tem todos os momentos. Sim. Mas por esses dias eu estava no serviço e para não sair no horário de pico, falei, não, vou ficar até mais tarde um pouco. E estou subindo para casa já por conta do movimento. Sim. E por uma bobeirinha eu bati meu carro, acabei com meu carro. Jesus. Sabe, irmã? Então é livramento. Eu sei. Todo momento, todo momento. Porque eu falo, irmãos, quem é de oração, quem busca Deus verdadeiramente, o inimigo ele vai tentar ofuscar mesmo. Ele vai tentar... Só não vai ter sucesso. Não vai ter sucesso. Exatamente. Eficância nenhuma. Mas que ele vai tentar te parar de alguma forma, vai. E sabe qual que é a forma que o inimigo ele tenta nos entristecer, irmãos? É com a parte do material. Com certeza. Porque ele sabe a dificuldade. Irmão Denis, eu falo isso aí, de experiência própria. Quem serve a Deus de verdade, é tão difícil conquistar algo, não é? É tão trabalhado. E o inimigo sabe o quanto que você lutou para ter aquele bem material, foi chorado, foi orado. Quando ele vê que Deus providenciou na tua vida, liberou a bênção sobre a sua casa, a sua família, o que ele vai fazer? Vai tentar impedir. Com certeza. Vai tentar te matar, te parar por causa daquele bem que você sonhou tanto. Exatamente. Né? Mas o inimigo, quando ele se levanta para cair. Com certeza. Porque quem é de oração, Deus está guardando, está livrando em nome do Senhor Jesus. Essa igreja de Madeira deve ser a Porta Formosa de Dourados. Azul é a única igreja que eu me lembro que você pregou na tarde lá, lembra? Irmã, a senhora está falando da igreja Templo Formosa? Porta Formosa ou Templo? Foi em Dourados. Foi em Dourados, irmã? Fala aí para mim se a pregação foi em Dourados.
Irmão, nós estamos falando sobre experiência espiritual. Irmã Sinésia, tá ficando respondida aí a sua pergunta? Pastor Edilson, qual o livramento? Irmãos, olha, é lindo isso aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ora, irmãos, se a tua casa está em dificuldade, se a tua casa está desfalecida, se a tua casa está em decadência, ora. Jesus muda, não muda, irmão Denis? Demais. Além de mudar, responde todas as orações. Só que eu vou falar, irmão Denis, por experiência própria, eu quero que também o senhor responda. Orar não é para qualquer um, não, né? Não é. Orar não é para qualquer um. Por quê? Porque você tem que sair do comodismo, sair do conforto. Porque eu sempre costumo falar para minha esposa, a oração da madrugada é uma oração diferente. Olha, irmão, já pega aí, ó. Diferente. Você quer viver um propósito, uma experiência, algo novo, joelho no chão na madrugada. Certeza que vai vivenciar. Eu sempre falo, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Sim. Sabe? Então, nas madrugadas, você vai observando que Deus vai respondendo no sobrenatural, porque é um horário de esforço. Imagina, a gente trabalha o dia todinho, a gente tá lá botando o dia todinho, o sol tá escaldante, as dificuldades estão escaldantes, e você ali, de joelho. Sacrifício, imagina, né? Com certeza que Deus vai responder. Irmão, sem sombra de dúvida. Se você não tá levantando as madrugadas para orar, aí ó, já pega isso aí como resposta. Quer ter resposta da parte do Senhor? O irmão dele já tá dando a chave. Qual que é? Levanta pelas madrugadas, sai dessa preguiça, sai desse comodismo, convida seu esposo. Seu esposo não gosta de orar, não? Convoca ele para oração, os filhos para oração, e você vai ter resposta em nome do Senhor Jesus. Irmão Denis, nessa trajetória, nessa caminhada que o Senhor preparou para ti, tanto material quanto espiritual, quais foram os desafios mais marcantes que você enfrentou? Nossa, irmã, a gente enfrentou uma parte dos desafios tão marcante, até a gente estava numa parceria com o irmão dele, estava ajudando o irmão dele, e a gente viveu um ano de turbulência. Sim. Desafios um em cima do outro. Então, uma das coisas que mais marcou foi já no final do ano, minha esposa estava gestante e a gente perdeu nosso filho. Então, para mim, para pai, para mãe, é um desafio gigantesco. Você perde o chão, sabe? Você não sabe reagir a essa situação. E um desafio antes, eu estava lá no Alto Maracaju, assentando uns paver na calçada. Estou assentando o paver e quando levantei, eu vi a minha moto, não tinha vento nenhum, não tinha ninguém. A minha moto capotou por cima do pezinho. Meu Deus! Por cima do pezinho. Então é uns desafios que você vê que realmente Deus está com a gente. Sim. Porque se não... Irmão Denis, nessa caminhada marcante que o senhor teve, eu falo assim, para quem não é da oração, quem não é crente de verdade, no momento que Deus permite tirar um filho, porque só quem perde sabe a dor. Justamente. Só quem chora a perda de um filho sabe como que é difícil, né? A gente se comove, a gente fala, a gente entende, mas a gente não sabe, a gente não entende, irmão. A gente se consolida, né? Todo mundo junto, né? Se consola, mas só quem passa por essa dor, só quem passa vamos dizer assim, por essa fase sabe quão difícil é. Se não tiver uma base espiritual alicerçada, abandona Cristo, não abandona? Com certeza, irmão. Porque eu já vivenciei caso que Deus permitiu, tocou, levou e a pessoa nunca mais formou. O problema é que a gente tem que saber entender os mistérios de Deus, né? Porque se o Senhor levou, certamente não era para ficar com a gente. E nada, eu acredito assim, que acontece por um acaso. Tudo tem um fundamento. Então, a gente até essa moto mesmo que caiu, a gente perdeu num golpe, sabe? Senhor. Assim, foi um ano... Coisa mesmo pra Não, parar. foi um ano turbulento. Mas graças a Deus... Jesus encaminhou. Estamos de pé. Deus é maravilhoso. Jesus é lindo demais. E tem uma pergunta aqui maravilhosa, hein, pro irmão deles.
esse gancho do irmão Denis aí, Débora, entrando bem nessa época aí também, a enfermidade do pai dele, eu falei, ele viveu um período ali. Verdade, porque para quem não sabe, eu e o meu esposo, nós também, e junto com o irmão Denis, nós cultuamos junto, nós fizemos parte do mesmo ministério, da Igreja Pentecostal Alicerce de Fogo. E nessa época, foi em 2020 a pandemia, né? 2019, finalzinho de 2019. Houve a pandemia, e nós vivenciamos uma experiência muito difícil, foi quando o pastor Bernardo pegou a Covid e ficou em coma, quantos dias? Justamente, 30 dias. 30 dias, meu Deus, mas foi dia de oração, hein, na nossa vida, meu Senhor. Foi dia de orações, foi dia turbulento, dia de choro, de angústia. Mas, irmã, assim, a gente fica analisando porque o meu pai estava com desejo de ir para o monte. Ele queria de todo ele só queria ir para o monte. O negócio dele era monte. E ele falou com outro pastor que concordou, vamos para o monte. Quero ficar pelo menos 15 dias lá no monte sem descer. Sim. Aí ele até queria antes do aniversário. Falei, não, pai, fica, a gente comemora o aniversário, depois o senhor vai. Ele comemorou o aniversário dele, no outro dia ele foi. Irmã, eu falo que se ele não tivesse ido, ele não estava aqui. Bom, apesar que a oração do justo vale muito seus efeitos. Né? Mas eles foram, ficaram em 2 pastores no monte, no Duque Estrada, e por 15 dias. E quando meu pai voltou, quando meu pai desceu do monte, o pastor conta o testemunho, ele também, de que eles já estavam prontos para descer e fizeram a última oração, e nessa oração passou. Eles falam um demônio baixinho. E depois que passou isso, meu pai ficou doente. Entendi. E detalhes, o outro pastor que estava com ele não testou positivo pro Covid. E só meu pai. Sim. Entendeu? E ele estava 15 dias lá. Aí ele desceu, aí ele veio para casa e ficou em casa. E a gente já não queria levar para o hospital por conta do COVID. Mas ele só foi piorando. E ele já não conseguia mais ficar deitado sobre a cama. Ele tremia, sabe? Sim. Ele pulava. Aí a gente levou, e minha esposa sempre parceira, vale ressaltar isso, né? E ela foi comigo para o hospital com meu pai. E enquanto eu fui manobrar o carro, ela foi dar entrada nos documentos, meu pai, fazer a ficha. Só que já entraram. Pelo estado que estava meu pai, pela idade, já entraram. Então ela ficou 4 dias internada com meu pai no isolamento. No isolamento. Depois de 4 dias, e o quadro do meu pai só piorava. Cada dia só piorava. No 4º dia tiveram que entubar ele e mandar para Campo Grande. Só que daí vem a notícia. Pode não chegar em Cidrolândia. Isso aí foi difícil, irmão. Vocês não têm noção. Irmã, parece que eu ouço a sirene da ambulância. É triste, né, e eu fiquei por um tempão parado no hospital, chorando e falando, Deus, ele é meu pai, é meu amigo, é meu pastor, eu preciso dele. Sempre falei isso para Deus. Beleza, irmã, olha esse testemunho aqui. Meu pai foi, como vocês sabem, né? Meu pai foi para Campo Grande, hospital regional, ficou 1 semana, e cada dia o estado era pior. Ele saiu em estado grave e ficou em estado gravíssimo. Porém, eu liguei para um deputado que era amigo nosso para ver se conseguia uma vaga, ajudar, dar uma atenção. Na verdade, dar uma atenção, porque na época saiu uma notícia que a Santa Casa estava quebrando, estava desmoronando, não tinha remédio, e ligaram para a gente falando que ia ter que mandar meu pai para Santa Casa. E eu me lembro que eu estava no quintal da minha casa, debaixo de um pé de coco, e eu falei, Senhor, falei bem assim, eu vendo essa matéria, até inclusive minha irmã que mandou, eu falei, Senhor, o senhor está vendo a situação da Santa Casa, que não tem remédio, e eu indagando Deus, falando com Deus, eu e Deus ali. Irmã, e falei assim com Deus, o meu pai ali no regional, que tem tudo, não está tendo melhora, agora o senhor vai deixar levar ele para lá? Deus falou para mim, falou assim, uma voz falou para mim, eu trabalho onde eu quero. Olha aí, irmãos. Eu trabalho onde eu quero. Beleza, só que momentos antes, eu tinha ligado pro deputado. Falou, não deixa eu tirar meu pai daí. Daí ele falou, Denis, deixa eu ir pra Santa Casa. O dono da Santa Casa é amigo meu. Vou pedir para ter um cuidado com ele lá. Irmã, ele chegou na Santa Casa, era 11 horas da manhã. Tá, para mim, depois que Deus falou, tá tudo certo, tá tudo certo.
Quando foi 6 horas da tarde, eu cheguei em Campo Grande. Saí do serviço, tomei banho, fui para Campo Grande, 5 horas. Cheguei e era mais ou menos 6, 6 e meia. Fui saber, né? Porque eu tinha que fazer a documentação. E na época só sabia boletim médico pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Tá, fiz a documentação, passei, deixei meu número. E eu me lembro que eu desci a escadaria mais alta da Santa Casa. Quando eu cheguei no meu carro, eu dei partida do meu carro, meu celular tocou. Era a Santa Casa. Então, meu pai, que saiu do estado de gravíssimo, lá do Hospital Regional, 11 horas da manhã, 6 horas da tarde, ele estava em estado estável. Olha aí, irmãos. Olha, gente, eu vou falar, a oração, ela é poderosa, ela é eficaz. Mas é o que eu falo. O irmão vai responder pra gente essa pergunta. Tem muita gente, irmão Denis, que acha que para Deus ouvir a nossa oração, a gente precisa ser grande. Um missionário, um pastor, um presbítero. Deus não olha para essas coisas, irmãos. Você tá ouvindo uma pessoa relatando testemunho, experiências maravilhosas. Aí isso serve para quem? Os diáconos. O irmão Denis é o da diácono. E olha, as experiências não é sobre cargos, irmão. Não é sobre cargo, não é sobre nome. É sobre você se colocar na posição. É sobre quem você quer ser diante da presença de Deus. Porque só vivencia milagre quem ora. E nós passamos por essa situação, e eu lembro, irmão Denis, que era oração em cima de oração, né? Irmã, eu, por conta que quando minha esposa saiu do hospital, ela não tinha testado positivo para o Covid. Fui no hotel, falei com o dono do hotel, a situação, colocamos ela no hotel. Para quê? Para que se ela tivesse contaminado com o Covid, não passasse para a gente. O que aconteceu? Como eu tive contato com meu pai e meus filhos, eu deixei meus filhos numa parte da casa e eu dormia na lavanderia. Meu Senhor. Na lavanderia eu orava 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia não podia sair, era meio-dia, era 3 da tarde, 6 da tarde, nós estávamos em ligação de vídeo com a família inteira, orando, pedindo, chorando, Senhor, tem misericórdia do nosso pai, tem misericórdia do nosso pastor, nosso amigo. E eu me lembro que, aí como eu estava dizendo, já saiu do estado gravíssimo para o estado estável. Aí eu disse, realmente, Senhor, eu tenho que reconhecer que o Senhor trabalha onde o Senhor quer. Mandei a mensagem para minha família, no grupo da família, e vim embora. Aí começamos a ter só notícia boa. Numa certa feita, Jesus provando a nossa fé é uma notícia desagradável. Porque ele não poderia ter febre no tratamento. E ele teve febre. Entendi. Aí eu fui pro joelho, um pastor amigo meu me ligou, falou, meu irmão, estamos juntos em oração. Aí eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor mostre a realidade. O Senhor vai levar o meu pai? Ou o Senhor vai trazer ele de volta para nós? Irmã, quando eu deitei, Deus me deu uma visão que meu pai estava em casa com a gente. Olha aí, irmãos, olha que experiência Deus me deu uma linda. visão muito boa, que meu pai estava em casa sorrindo com a gente. Olha aí, irmãos. Eu disse para toda a minha família, falei, fiquem em paz, que o processo vai passar e nós vamos conseguir. E conseguiu. Graças a Deus. Tá ali, tá bem, graças a Deus, tá trabalhando. Mas teve uma fase, viu, irmã? Porque quando o meu pai ficou 30 dias entubado, aí cada semana descia para uma ala diferente, até chegar na enfermaria. Detalhes, não tinha visita, não podia ver ele. E quando ele chegou na enfermaria, que eu vi ele, meu pai homem forte, 100 e poucos quilos, aí tava magrinho, só os ossinhos, sabe? Por estar naquele estado. Eu lembro que ele me pediu água. E eu peguei um copinho de 180 ml de água e dei na mão dele. Quando eu soltei o copinho, caiu. Caiu, não tinha força. Ele falou, eu não tenho força, eu não seguro. Sequela. Tá entendendo, irmão? Por quê? Aí depois o médico explicou pra gente que quando a pessoa entuba, é matar para poder viver. Tá vendo, irmãos? É Jesus, é Jesus. É Jesus. No final da história, é Jesus. É Jesus, porque a gente, quando falamos da Covid, a gente vai ver que a gente perdeu muitos irmãos. Famílias, amigos.
E perdemos Fabiana Anastácio, perdemos também o irmão Lázaro, né? E eu lembro Sim. que foi tudo para Covid. Mas, irmãos, na volta, eu falo que a volta de uma pessoa da intubação é Deus no negócio. Com certeza. Só volta se há Deus no negócio. O amor tá olhando aí uma baratinha, né? Tá passando por aí. Que ela não vem até a minha sem demoniada, irmãos. A irmã Jéssica. Amor, antes de responder, antes de cumprimentar as irmãs, tem uma pergunta que eu já vou deixar aqui pro irmão Denis já nos responder. O pastor Edilson fez uma pergunta pro senhor. Irmão Denis, já foi arrebatado? O senhor já vai responder. Certo. Sejam bem-vindos, irmão. Em nome do Senhor Jesus, a irmã Jennifer, a missionária Andréia, seja bem-vinda, Pai Senhor Jesus, querida. Deus abençoe grandemente. A irmã Vera Lúcia de Naviraí, irmãs, eu tô batalhando aqui. Olha, endemoniada, irmão Denis, partiu. Está em todas as lives com a gente, irmã Vera Lúcia de Naviraí. Todas as lives, tá aqui com a gente, nos ajudando, nos auxiliando. A irmã Luceni. Exatamente, irmãos, tô aqui lutando com a barata, tá? Vocês não ri não, que eu e ela veio, ela apareceu agora, mas vai sair em nome do Senhor Jesus. O pastor Edilson fez uma pergunta pro irmão Denis, já foi arrebatado? Irmã, é como eu falei, nesse tempo que eu tava orando, eu senti a presença lá, que a mão me pegou. Sim. E a gente você foi para as alturas, e eu vi que tá ficando muito alto. E eu fiquei com medo. E eu olhei, eu estava ajoelhado. Então... Foi nessa época que o pastor Bernardo ainda nos contou que ligaram para ele vir orar porque não sabia o que ia fazer. Por causa que... Foi nesse dia que aconteceu? Não, foi numa outra experiência. Foi numa outra muito cheio de experiência com Cristo, foi numa outra experiência muito gostosa. Por causa que o pastor Bernardo já foi o nosso pastor. E uma vez ele contou essa experiência que o irmão Denis teve... que o irmão Denis foi orar e não conseguia voltar, né? Seu corpo tremia, é isso, né? O que acontece? E eu orei, sim. Aí deitei e tive uma visão. Sim. De que estava eu, meu pai e minha mãe, a gente estava evangelizando. Sim. E eu olhei para o céu. E eu vi que passava no céu, os anjos iam para lá, uns iam para lá, sim, outros voltavam, e assim. E eu até chamei a atenção deles, falei, dá uma olhada, os anjos no céu. E na hora veio assim, na minha mente, ó anjo do céu, desça sobre a minha vida. E eu vi que quando eu falei isso, direcionado ao anjo, ele parou. Sabe quando alguém se prepara? Sim. Ele se preparou, e eu olhando sim, ele. E eu aqui me preparei também, como se fosse receber um grande impacto. E aquele anjo veio com toda velocidade e entrou no meu peito, começou a entrar no meu peito. Irmã, quando ele terminou de entrar no meu peito, eu dei um pulo da cama e não conseguia ficar em pé. Meu Deus. A glória do Senhor tomou a minha casa, que eu fiquei por mais 2 horas orando e tremendo. Orando e tremendo. Falava, minha esposa, me ajuda, me ajuda. E aquela glória ali, isso era 3 horas da manhã. Aí liguei pro meu pai e falei, pai, vem cá, me ajuda aqui, orar para acessar a glória, porque eu vou morrer. Meu Sabe, Jesus. a sensação é que você vai morrer. É algo muito forte, algo sobrenatural mesmo. Aí veio meu pai e minha mãe, a gente amanheceu orando, e eu fui melhorando, mas é uma experiência fora do comum. E sabe o que é o interessante disso aí, que eu peguei o irmão Denis falando? O senhor pediu. Sim, eu pedi. Quando nós pedimos e quando nós desejamos e Deus almeja esse milagre para nossa vida, o Espírito Santo descer, você tem que estar preparado. Tem que estar muito preparado. Porque se não estiver preparado, é perigoso morrer mesmo, não, né? E eu acredito, irmã, que, como se diz, eu andei por ali, porque eu falava para a senhora, eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. E a gente orando para Deus ter misericórdia e cessar a glória. Porque eu falei, não, me ajuda em oração, porque eu vou morrer. Eita, Jesus! Eu não aguentava, não conseguia conversar. Chorando e tremendo, e chorando e tremendo. E, sabe, é uma glória extraordinária. Irmãos do céu, é muita experiência com Deus. Com nós está aqui a pastora Simone, lá de Rio Brilhante, das Mãos Amigas de Jesus. Seja muito bem-vinda em nome do Senhor, querida. Como está a sua vida? Como está o ministério? A irmã Micaele. É a sobrinha, não é? Sobrinha. Filha da minha irmã mais velha. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, irmãos. A irmã Fátima. Vó. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, querida.
Vocês que querem deixar perguntas pro irmão Denis, faça aí, irmãos, porque eu vou te falar, o homem, ele é cheio de bagagem espiritual, tá? Se você nunca sentiu e nunca teve a experiência, irmãos do céu, ou o segredo, a oração. Aproveitando que os irmãos estão na live, o irmão Denis, o trabalho dele aqui em Maracaju e região é com limpeza, né, irmão Denis? Fala um pouquinho do seu trabalho, irmão Limpeza Denis. final de obra. A gente faz limpeza final de obra, a gente faz polimento de vidro, tratamento de madeira, tratamento de pedra, limpeza de vidro, de lustre, tudo que é relacionado à limpeza, a nossa empresa faz. Irmão Denis, deixa seu contato com os irmãos que tá na live, precisou de uma limpeza, o vidro tá embaçado, porque automaticamente o blindex ele vai ficando com os pingos, Sim, né, irmão? exatamente. E não sai. O irmão Denis tem o produto certinho. Atende a região inteira. Maracaju e região, deixa seu Maracaju contato, e irmão região. Denis. 679-9957-6762. Nesse telefone, fala com o senhor? Fala comigo mesmo. Tanto ligação quanto WhatsApp. Pronto, marcado. Irmão Denis, dentre todos esses que o senhor já contou para nós de testemunho, de milagre, de experiência, qual foi o seu maior testemunho? Que quando o senhor lembra, fica emocionado e o senhor fala assim, se não fosse Deus, não teríamos conseguido. Irmã, novamente vamos falar do meu pai. Vamos. Porque Deus é maravilhoso. Numa certa feita, o meu pai fez uma bateria de exame e deu que o coração estava ruim. Sim. Deu que o coração estava ruim. Mas, como eu já disse, o meu pai, além de ser meu pai, meu amigo, meu pastor, sim, vamos para a oração. E fez os exames, tudinho, o coração estava ruim, e tinha uma válvula trancada, uma válvula estava aberta demais. E eu me recordo que eu cheguei nessa época, eu trabalhava de servente pedreiro. E eu cheguei de serviço, hiper cansado, tomei banho, enquanto a janta ficava pronta, eu deitei no sofá da sala da minha casa. E dei uma cochilada. E eu ouvi que uma voz falou comigo. Sim. Falou assim, filho, hoje eu tô dando coração novo pro seu pai. Glória. Falou assim, eu até, quando eu acordei, eu procurei ver se tinha alguém falando comigo. Até me levantei, olhei atrás da parede, né, para ver o que estava acontecendo e falou bem assim, hoje eu tô dando coração novo pro teu pai. Beleza, tava marcado os exames em Campo Grande, eu fazer exame, fomos para lá. E como sempre, eu tô junto, fui com eles, foi o único idoso que conseguiu completar 95% dos exames, foi meu pai. O doutor falou, seu Bernardo, pode ir para casa que você tem um coração de adolescente. Deus é maravilhoso. Deus é lindo demais. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não é bom ficar perto de pessoas que têm tanta experiência, irmão? É isso que eu falo para vocês. Em vez, irmão, da gente estar em rodinha de tereré, falando mal da vida dos outros, fofocando, traz para o seu convívio, para dentro da tua casa, pessoas que te levam para uma experiência. Automaticamente, o irmão Denis contando o que ele vivificou da parte do Senhor, o que acontece? A gente cresce o desejo, eu também quero. E eu tenho certeza que você também quer ter experiência. Porque tem experiência que o irmão Denis vivenciou ou vivencia, que eu nunca vivenciei. Mas quando ele testifica, cresce o desejo no meu coração de buscar mais. Porque se Deus concedeu ele ver os milagres acontecer e ter essa experiência, Jesus também vai permitir para nós. Mas o segredo é oração e persistência, né, irmão Denis? Oração, persistência e o ponto-chave, o ponto crucial. Intimidade. Eita! Você tem intimidade com o pai, tá tudo certo. Eita! Irmão, isso é forte. Quando falamos de intimidade, quem que você lembra? Porque tem muita gente que pega Jonas pra cruz, né, irmão? Exatamente. Por causa que Jonas, quando Deus dá uma ordem para descer para Nínive, ele vai para Tarsis, né? E o que acontece? Só um homem para ter intimidade para falar daquela maneira com Deus. Justamente. Porque naquela época era o seguinte, irmão, com Deus não é igual acontece hoje, não. Naquela época, se você retrucasse Deus ou questionava Deus, automaticamente Deus já acabava com a sua vida ali. Porque com Deus não tinha brincadeira. Não que Deus mudou, Deus não mudou, mas nós temos Cristo que sempre está ali ao lado do Pai dizendo, perdoa. Então, irmãos, eu falo, aproveita enquanto Jesus está sendo o nosso advogado, está julgando as nossas causas, está acalmando, porque eu vou te falar, quando Jesus deixar de ser advogado, aí não tem como mais, não tem oração, não tem campanha. Aí o que acontece? Quando Deus faz a pergunta para Jonas e diz,
vai para Nínive, o que Jonas faz? Não vou. Não vou. Porque para quem olha para Nínive, Diácono Denis, era uma cidade que matava os profetas. Todas as pessoas que serviam a Deus, eles eram mortos, era decapitado e a sua cabeça era colocado em muros, em estacas. Aquilo ali era sinal do quê? De vergonhas para os cristãos. Então, automaticamente, biblicamente, se nós pegarmos Jonas, nós também não vai para um lugar onde mata crente, fere crente, decapita crente. A gente também não iria. Por quê? Porque nós temos a nossa parte, o quê? Humano. E essa parte humana, ela vai trazer à nossa mente, aquele povo não merece perdão. O que Jonas falou? Eu não vou para Nínive. Ah, não vai não? Não, não vou. Ah, para onde você vai? Eu vou para Tarso. Não vai para Nínive? Não, não vou. Deus te deu o livre-arbítrio. Só que eu vou te falar, irmão, para ter o livro arbítrio que fala, para você ter um caminho e para você questionar, você tem que ter muita intimidade. Certeza. Jonas tinha intimidade demais, irmão Denis. Para olhar e falar assim, eu não vou para Nínive, não. É um homem que tem que ter intimidade. Então, isso que o irmão Denis falou é muito forte, irmão. Então, tenha intimidade com o Espírito Santo. Com nossa irmã Ramona Torari, seja bem-vinda. A irmã Luzinete Borges, quem mais, amor? São essas pessoas que entraram? A irmã Laudineia, a irmã Fabiana, seja bem-vinda, queridos. Os irmãos de Rio Brilhante, Campo Grande, Cidrolândia, Naviraí, Juti, que está aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. As irmãs de Maracaju, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Intimidade gera crédito, né, irmão? Com certeza. Olha aí! Justamente. Intimidade gera crédito. O que o senhor pode falar a respeito disso, irmão Denis? Irmã, se a intimidade não gerasse crédito, eu digo que hoje, relacionado ao meu pai novamente, ele não estaria aqui. Ele não estaria aqui. Tá entendendo? Então, por isso que a intimidade é muito bom, esse gancho do irmão dele. É muito bom. Verdade. E olha, eu vou dizer para vocês, adquiram esse crédito. Esse crédito, meu. Adquiram. Isso é forte, irmão. Isso forte. Dá uma palavra bonita, irmãos. Sim. Meu Deus. Crédito. Exatamente. Irmão, aproveitando já também o gancho da intimidade, do crédito, um outro ponto crucial. A gente tem que ter sensibilidade à voz de Deus, hein? Isso é forte. Isso é forte. Pastor Nildo Souza. O pastor Nildo, seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe. O pastor presidente da igreja Pentecostal Alicerce de Fogo, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Repete aí o que tu disse? Bom, aproveitando o gancho do irmão dele, além da intimidade que gera crédito, tem que ter sensibilidade à voz de Deus. E é o que está acontecendo. O crente não está tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus, não está conseguindo discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo. Exatamente. Certo, irmão Denis? Aí está acontecendo o quê? Falsas revelações, falsa profecia, e você está achando que tudo é de Deus, mas a pessoa não está sensível, certo? Exatamente. Nossa, isso é muito lindo, irmãos. Tá descendo palavra direcionada do céu. Aí eu falo pra vocês, chegou aqui com medo, irmãos. Chegou aqui gelado, suando, irmão. Será? Não, e a live que era pra ir pra uma coisa, né, já foi pra outro ponto. É Deus, irmão. Quando Deus quer falar através de uma pessoa, nessas lives, não aprende só vocês. Aprende eu também, irmão. Porque não vem falar que tempo de ministério a gente experimenta, não. Cada pessoa tem a sua vivência, a sua experiência. Só que o que nós aprendemos? Se nós crermos, e nós temos que ter sensibilidade, tem que ter crédito, tem que gerar essa sensibilidade. Se nós buscarmos a Deus, vamos conseguir. Então, isso traz para dentro da gente o quê? O desejo de buscar mais a Deus. Porque se você buscar verdadeiramente Deus, você vai encontrar. Certeza. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque automaticamente o irmão Denis respondendo as perguntas, não teve uma que Deus não respondeu. Justamente. Todos os... Irmão Denis, fala pra gente. É perfeita a voz de Cristo, não é? É mais que perfeito. É muito mais que perfeito. Se todos pudessem ouvir a voz de Cristo, eram diferentes. Eita, irmão, você é forte, eram hein? diferentes.
É maravilhoso. Irmão Denis, agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Não tem nada... Amém, irmã Fabiana. Deus abençoe. Vou fazer uma pergunta agora não relacionada ao ministério, relacionado a você. Quem é o Denis, a pessoa do Denis no dia a dia? Irmã, uma pessoa responsável, pai de família, trabalhador, não importa chuva, não importa sol, sempre estou buscando trazer o melhor para minha família, o conforto. Glória Esse é a o Deus. Denis. Sim. Quem é o diácono Denis? Bom, agora, o diácono Denis é uma pessoa que sempre está buscando a face de Deus, sempre a intimidade para gerar o crédito, com a sensibilidade. O diácono Denis é uma pessoa parceira, Sim. É ministro, louva. Então, é parceiro mesmo, sempre irmãos. Isso é verdade. Para tudo. Quando Deus deu o privilégio da gente fazer parte do ministério, é muito parceiro mesmo. As festas, sempre lado a lado, trabalhando junto. Irmão Denis, nós dava trabalho mesmo, né, irmã Fran? Para eles, mas ele sempre foi bênção, sempre. Muito parceiro mesmo, isso é verdade. Irmão Denis, para as pessoas que estão nos assistindo nessa live, qual seria o seu maior conselho que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, o meu maior conselho, eu acredito que não seja só pessoas evangélicas que estão nos assistindo, é que, sem sombra de dúvida, caminhasse para o evangelho o quanto mais rápido possível. E você, que já é evangélico, está passando por momentos difíceis, momentos de turbulência, pensando em desistir, desista não. Olhe para o alvo, e o alvo é Cristo. Forte. O alvo é Cristo. A nossa morada não é aqui. Vamos buscar a nossa morada celestial. Não desista. Por mais que esteja difícil, por mais que seja turbulento, há momentos que você pensa que está sozinho, mas deixa eu te falar. No silêncio, Deus trabalha por você. Olha que lindo, irmão. Então, se você está achando que está difícil, louva. Paulo e Silas venceram através do louvor e da oração. Exatamente. Há momentos que vai ter pessoas para nos ajudar. Mas há momentos que vai ser só você e Deus e mais ninguém. Eita, isso é então, forte se está difícil, continua. Continua. Porque muito em breve nós vamos chegar na nossa morada. Exatamente. Porque aqui somos forasteiros, né? É verdade, nós somos estrangeiros, nós não somos daqui, nós estamos para um propósito. A nossa morada mesmo fixa é a Nova Jerusalém. No TikTok a gente sempre tem mais de 5 mil views nessas lives. Sim. Lá tem pessoas drogadas, pessoas bêbadas, pessoas que não são evangélicas que entram ali. Para direcionar uma palavra a essas pessoas que vão entrar no desespero, que vão passar por essa live ali. Como a pergunta foi feita, irmão Denis, tem pessoas no TikTok, são pessoas com depressão, pessoas que já tentaram ou pensam em tirar a própria vida, pessoas usuários de droga, e muitas das vezes essas pessoas elas são esquecidas, né? Elas são abandonadas, porque se nós olharmos para o nosso ministério hoje, a gente está trabalhando muito só com os dentro de casa e temos esquecido das verdadeiras almas que Cristo quer, né? Exato. Porque aí eu volto para aquela palavrinha-chave. Jesus deixou as 99 e foi buscar aquela uma que tinha saído, né, do aprisco. Então, qual seria o conselho que o senhor daria para essas pessoas? O conselho que a gente sempre dá é... Vamos falar do Espírito. Vamos falar de Deus. Sim. Procura um lugar que você sinta bem, se acomode bem e vá ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor vai mudar a sua vida. Você pode estar esquecido pela população, pela sociedade, mas aquele que verteu o sangue dele na cruz do Calvário está te esperando você no seu lugar. E o seu lugar é dentro da casa de Deus. Então, por mais que a sociedade não dê credibilidade a você, há um Deus no céu que está olhando por você. Não desista dos teus sonhos. Por mais que você esteja lá na sarjeta, Jesus está te esperando.
Você é uma das 99 Ô, glória. e vai chegar a sua vez. Eu creio. Não desista. Não desista. Olha aí, irmão. Você que tá com depressão, você que tá passando momentos difíceis, não desista. Olha que palavra linda. Não desista. Irmão Denis, eu vou fazer 5 perguntinhas rápidas para o senhor. Vamos lá. Bate e volta. Deus. A majestade. Grandioso. A majestade, grandioso. O ponto-chave, o ponto crucial para nós. Glória a Deus. Família? Nossa, família, o ponto de partida para todos os objetivos, o ponto de descanso, o abraço fraternal. Glória a Deus. Canção favorita? Irmã, canção, eu até me esqueci. O verbo voltará. Eu já tinha esquecido. É muito lindo. É linda essa canção. Irmão Denis, o senhor que falou que nós, assim, foi respondida as perguntas e Deus trouxe muito sobre experiência nessa live. Eu aprendi, tenho certeza que os irmãos também aprenderam hoje o que é você vivenciar uma experiência. Dentro dessa experiência, dentro dessa, vamos dizer assim, desse círculo, dessa convivência que o senhor teve com Cristo, qual o sentido e qual é o propósito da vida? Para o senhor que vivenciou e teve essa experiência. Irmã, o propósito da vida é muito lindo. Vivemos o que o Senhor tem de melhor para nós aqui, depois vamos viver o que o Senhor tem de melhor para nós lá. Olha, irmãos, que lindo. Entendeu? O propósito da vida é Jesus. Irmã, deixa eu aproveitar Pode falar. Deixa eu contar uma outra experiência. Olha aí, irmão. Nossa, experiência tem demais, irmã. A senhora acredita que a nossa igreja era na Rua da Independência, para baixo do antigo Pradense. Sim. E para a senhora ver como Deus é maravilhoso. E eu sempre caminhava por uma rua diferente. Sim. Meu pai ia pela rua de casa e a gente era adolescente, dá mais uma voltinha. E eu fiz por inúmeras vezes passar por uma rua que era uma rua mais escura e do pé de uma árvore, saía um pitbull do pé de uma árvore. Saía um pitbull, corria atrás de mim, que trancava até meu fôlego. Eu não conseguia clamar o sangue de Jesus. Meu Deus! Tô te falando. Inúmeras vezes. E numa dessas vezes, a minha esposa era minha namorada. Sim. E eu passei. Eu falei, eu quero ver se isso acontece, irmã. Mas quando eu chegava perto daquele lugar, eu já começava a arrepiar. E era um pitbull muito forte. Sim. E o latido dele trancava a minha voz. Sim. Até a minha esposa, que hoje é minha esposa, coitadinha, caiu da bicicleta por conta desse pitbull. E eu correndo tanto. Eu vou fazer convite para a senhora vir aqui para contar, tá? Pra nós. Eu correndo tanto, guinchando ela, para o pitbull não morder a gente, até que ela caiu, coitadinha. Mas eu passava de dia, fui de dia na árvore, olhava, não tinha nada. Mas eu passava de noite, o pitbull saía do pé da árvore. Do pé da árvore. O demônio. Certeza. Irmã, trancava a voz, não conseguia, só conseguia se libertar quando falava o sangue de Jesus. Tem poder. E eu passava para me testar, eu quero ver mesmo se é o... E tu passava? Sim, eu passava por essa rua para mim ver mesmo a realidade. No outro dia, passava lá, ver se alguma das casas tinha algum pitbull. Ninguém. Nada. Só à noite. Inúmeras experiências. Irmão, isso é muito lindo. Irmão Denis, conta para nós. Seu maior sonho? Ser um pregador. Mas já é. Isso aí já é. Eu falo que, irmão, eu sempre converso com meu esposo e eu sempre tento levar isso para dentro da casa de Deus todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu falo, irmão Denis, que você ser um pregador não é ser pregador de púlpito. Eu falo que o maior pregador é como o senhor. É vivenciar a experiência e aonde Deus te direcionar. Seja com 10, 15, 1.000, 100, você vai ser essa pessoa e vai falar do amor de Cristo. A palavra vai ser viva e eficaz. A palavra de Deus fala que aonde tiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali eu se faço presente. E Jesus fez presente aqui, porque Jesus conduziu essa live totalmente a outro caminho. Então eu falo que o Senhor já é o maior pregador, porque pregador não é aquele que vivencia a multidão, mas é aquele que vivencia a experiência, intimidade,
crédito e sensibilidade com o Espírito Santo. Leva isso para sua caminhada, irmão. Um comentário aí da Luzinete Borges. Irmão, dá um abraço na irmã Fátima. Nós congregávamos junto com o pastor Edson e a pastora Zuleide. Estão morando em Dourados agora. Ó, o irmão deles vai levar um abraço sim para a irmã Fátima. A irmã Fátima, acredito que ela está online. Seja abraçada aí, irmã Fátima. Ó, a irmã está dizendo aqui, ó, que a senhora e ela, a irmã Luzinete, congregou juntas com o pastor Edson e a pastora Zuleida. Só que agora ela está morando em Dourados. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus e se sinta abraçada. A irmã Lidiane Benites. Vocês, irmãos, sejam todos bem-vindos. E, ó, eu conto com a presença de vocês para a próxima live, porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Essas lives estão sendo uma bênção. Irmãos, eu tô aprendendo tanto. E eu vou falar. Eu quero vivenciar essas experiências. Você tem experiência que o senhor vivenciou e eu quero vivenciar. É muito bom. É muito bom, irmão. Quando nós falamos, a hora tá passando, mas fica aí comigo, tá? Já vamos terminar. Quando o senhor fala sobre eu quero, quando o senhor teve aquela experiência que o anjo desceu, o senhor sentiu o anjo entrando dentro do teu peito, eu lembro quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, era uma coisa que eu almejava, porque eu sempre achei lindo aquelas irmãs do círculo de oração, porque para quem não sabe, irmãos, eu nasci dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. E na Deus é Amor, o círculo de oração, não sei se tem hoje, mas o círculo de oração era diferente, não é o círculo de oração ele não era no meio de grupos de louvores. Ele era um grupo de senhora que era só da oração. E eu lembro que naquela época, todas as quarta-feiras, era o culto do círculo de oração. E a gente saía de casa às 5h30, porque 6 horas tinha que estar na igreja e orar. E automaticamente, aquelas irmãs já era cheia da presença de Deus, irmão Denis, e elas falavam as línguas tão lindas, e eu falava, Jesus, eu lembro que eu tinha de 7 para 8 anos e eu falava, Senhor, eu quero isso para minha vida. Eu preciso vivenciar isso para minha vida. Eu quero. E a mãe fala que eu já nasci com o talento de louvar, porque a mãe fala que desde os 4 anos eu sempre louvo. Mas eu falo que a minha maior experiência com Cristo foi quando ele desceu com o Espírito Santo sobre a minha vida. Porque hoje o pastor, Deus já levou para a glória, que foi o pastor José Loureiro na época. E naquela época tinha o culto das irmãs, mas também tinha a escolinha. Irmãos, irmão Denis, eu falo que as igrejas hoje, as escolinhas tá muito fora, vamos dizer assim, do padrão. Por quê? Por causa que na minha época a escolinha servia para dar ensino bíblico e ensinar as crianças a orar. E trabalhar a palavra. Hoje os nossos filhos vão para a escolinha para escrever, para desenhar. Isso eles já aprendem na escola, irmãos. Exatamente. Só que naquela época, o pastor José Loureiro, ele montava a escolinha e lá dentro ele conduzia uma das irmãs do círculo de oração. Ali nós tínhamos que orar, ali nós tínhamos que apresentar diante de Deus. Então, desde criança, a gente já cresceu com essa experiência da questão da oração. Então, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu lembro que eu estava numa escolinha. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu lembro como se fosse hoje, foi eu, a Raquel Loureiro, batizada com o Espírito Santo, o Israel Loureiro. Então, isso eu trago na minha mente, na minha memória. Isso foi uma experiência muito grande. E automaticamente, ao ser batizada com o Espírito Santo, irmão Denis, aí Deus começou automaticamente derramar sobre mim dons. Eu lembro que com 9 anos, o meu último dom foi o dom do amor, que eu nunca consegui colocar em prática, né, irmãos? Que esse dom, uma coisa pra vocês, não é que eu não amo, não, mas esse dom, irmão, de você ser, a pessoa tá te maltratando e você ter que olhar para ela, irmãos. Mas eu lembro que na época foi o meu último dom que Deus me deu. E a gente vivia essa experiência. E eu lembro, irmão Denis, que naquela época as crianças foi tão cheias da presença de Deus que eu não conseguia ficar em pé. A gente só chorava, a gente só queria falar em línguas estranhas. Eu lembro que minha mãe levou nós embora chorando. Nós fomos dentro, naquela época, irmão, o carro, né, da época era um Corcel, e meu pai tinha um Corcel amarelo, um Corcel 1 que fala. E a gente foi chorando dentro daquele carro e demorou pra gente sair aquela presença gostosa. Então eu falo que vivenciar essas experiências são experiências únicas. E quando o senhor falou dessa experiência, Deus me levou lá no passado. Porque hoje a gente fala, Deus mudou. Não, Deus não mudou.
É nós que mudamos e Deus está perto, irmão. O que nos falta é buscar. Até a palavra vai dizer, buscar, bater, abrir e eu vou ter encontro, entendeu? Quem bater, quem abrir, Jesus